Agora a gente vai calcular os descontos da nossa janela maxilar de uma folha, então, da linha suprema. Primeira coisa que a gente tem que observar é como é que vai ser feita a fixação dessa esquadria lá no vão. Vai ser através de contramarco ou parafuso e bucha. Então, digamos que a gente tem duas possibilidades aqui. Vamos colocar aqui com contramarco, CM, e com parafuso e bucha aqui na parte de baixo. Vamos colocar parafuso e bucha. Beleza. Das duas situações vai ser de 800 por 600. E aqui também 800 por 600 a nossa esquadria. Nosso vão, desculpa. Que tamanho que vai ser feita a nossa esquadria? Nesse caso aqui, 800 por 600 é o tamanho do contramarco. E nesse caso aqui, o tamanho do vão. Então aqui a gente vai descontar 3 milímetros na largura, que é o tamanho padrão, vai ficar com 797 por... Na altura, você pode descontar 3 milímetros também, ou então eu sempre desconto 2 milímetros, porque provavelmente vai ter uma pedra lá, a esquadria vai ser assentada em cima da pedra, então vai ficar 2 milímetros na parte superior. Na largura a gente divide essa fresta tanto para um lado, tanto para o outro, mas na altura eu costumo deixar 2 milímetros só de folga, então 598. Mas isso varia também de caso para caso, conforme tal acabamento aí da sua alvenaria. Talvez você tenha que aumentar um pouco, deixar aqui, que ela dá uma diminuída também. Então, tem que ser estudado caso a caso aí. Mas eu geralmente uso essa medida aqui, esse desconto. E do contramarco, a gente vai ter que descontar, esse aqui vai ser o tamanho do contramarco, então a gente vai descontar a largura do contramarco para fazer a nossa esquadria. Então, o contramarco, o CM063, ele dá 12 milímetros de altura, então 12 de um lado mais 12 do outro dá 24 milímetros. E se a gente colocar os 3 milímetros de folga daqui, então a gente vai ter uma medida de 773. Então o desconto total é 27 milímetros. A gente vai pegar 800 menos 24 do contramarco, mais os 3 da folga, então 27. 773. Conseguiram entender de onde que veio essa folga? 12 de um lado do contramarco, mais 12 do outro lado do contramarco, então dá 24. E se a gente acompanhar o mesmo raciocínio aqui, deixar só 2 milímetros na parte superior, então a gente vai ter 574 aqui. Então, essas duas medidas. Se a gente estiver trabalhando com contramarco, o MP 347, a gente vai cortar 19 milímetros maior que o contramarco, ou então 46 milímetros maior que a folha, ou que o marco da esquadria. Mas vamos considerar aqui do contramarco, então a gente vai cortar 819 por 619, duas peças de cada. Isso por fora do corte 45 graus do lado maior do contramarco, do arremate. Então, o arremate vai ser esse aqui, digamos que vai ser esse aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, mais ou menos, né? Aqui assim o corte meia esquadria, aqui o outro. Então a medida, esses 819 é nesse ângulo maior aqui, beleza? Então você corta, vai dar certinho lá a hora que você vai instalar. Mas vamos trabalhar então com essa medida aqui. Pode ser essa daqui, indiferente de qual das duas. Vamos trabalhar com essa aqui. 797 por 598. Então, nosso SU 079, a gente vai cortar duas peças com 797, duas larguras e duas alturas com mais duas alturas com 598. Então, essas medidas aí. E para completar o nosso marco, a gente vai cortar a pingadeira, que também pertence ao marco, então
uma peça do Sul 0,83 do tamanho da largura da esquadria. No caso do nosso marco, então, 797. Então, isso aqui vai ser o nosso marco. Esse aqui, vamos colocar aqui, é o marco. A folha, eu vou mostrar para vocês o desconto, como é que a gente acha o desconto do bracinho. Conforme varia bastante de perfil para perfil, mas principalmente o que varia é o bracinho, o acessório, o braço da Maxiar ali. Esse é o principal que dá divergência aí, por isso muita gente encontra problema de fazer as esquadrias conforme está num sistema, numa planilha, coisa assim. Geralmente as planilhas costumam dar divergência do que ocorre na produção realmente. A planilha está lá 23, 25, 30 milímetros, você vai fazer a montagem, ela fica ou muito pequena a folha ou muito grande, então devido principalmente ao acessório, ao braço de articulação da Maxiar. Eu vou passar para vocês aí como é que você calcula bem certinho para você saber, de acordo com o acessório que você tem aí, qual que é a medida que você vai usar. Então, coloquei aqui 2 pedaços nesse braço que a gente instalou aqui. Um pedaço, vocês podem ver aqui, ó. Um pedaço é o Sul 200, o que tem escova, e outro é o Sul 081, o liso. Até de cor diferente eles são, que é de 2 fornecedores diferentes. Mas só para a gente ter uma noção aqui do desconto. Aqui na parte de cima tem essa folga aqui, ó. Vocês podem ver ali na parte interna do braço, ó. Claro que o braço também está solto em relação ao perfil, mas vocês podem ver o tanto que ele mexe ali. Então, com ele o máximo encostado para dentro aqui, a gente medir aqui no Sul 200, a gente vai ter aproximadamente 12 milímetros ali, ó. Não sei se dá para ver bem certinho, mas é aproximadamente isso. E se a gente deslocar ele para fora, e a gente medir aqui, vai ter 14 milímetros aproximadamente. Então, de 12 a 14. E se a gente medir aqui no Sul 0,81, a gente tem de 14 e com ele mais afastado até 16, 17 ali, ó. Não sei se está dando para ver. Mas é isso aí, 16,5 aproximadamente. Então vocês viram a diferença que dá aí de um perfil para outro, e ainda tem a diferença que dá de uma marca de braço para outro. Então por isso muita gente tem dificuldade de trabalhar com planilha. Deu um valor na planilha, foi lá, cortou, não conseguiu montar, ou ficou muito justo, ou ficou muito folgado, enfim. Ou o braço não entra porque está muito fechado, ou está muito aberto, então é bem complicado. Às vezes a pessoa não usa o perfil, o Sul 200 e o Sul 081 é só a diferença da escova. Vocês observaram aí que ele é um pouquinho mais estreito. Então, supomos que a gente tem a nossa janela aqui Maxiar e aquele desconto ali, aquela diferença que dá do começo do braço, do começo da folha até o começo do marco, é o desconto que a gente vai dar. Então, no primeiro caso, com o Sul 200, ele ficou entre 12 milímetros e 14. Para a gente trabalhar aí no meio termo, não ficar nem no limite máximo, nem no mínimo, vamos considerar que seja 13 milímetros. Então, a gente vai descontar 13 desse braço do lado de cá e mais 13 do lado de cá. Então, 26 milímetros. Então, a gente vai pegar a largura do marco, que é 797, menos 26 milímetros. Vai dar 771. Para a gente cortar o nosso Sul 200, que é essa travessa aqui da largura inferior. Então vai ser 771. Então é esse o desconto. Por isso que muitas vezes dá divergência aí nas planilhas. Mas voltando aqui então, Sul 200, 771. E a travessa superior, as alturas, vamos cortar primeiro as alturas aqui. As alturas vão ser
do Sul 200 também. Nosso Sul 200 vai ser as alturas. Então, se a gente deu 26 milímetros na largura aqui, a gente vai dar 26 na altura também, para quando a gente montar o marco e a folha, o corte meia esquadria, tanto embaixo quanto em cima, fique bem alinhadinho, bem retinho um com o outro, que fica mais bonita a janela. Então, se a gente deu 26 na largura, vai dar 26 na altura também. Então, a gente vai pegar a largura do marco, a altura do marco, então, 598 menos 26. Vai dar 572, o nosso marco, para a gente cortar. E a travessa superior, a gente vai trabalhar com o Sul 080. Sul 080. Eu vou mostrar para vocês agora novamente aí o desconto, como é que a gente acha esse desconto do Sul 080. Se a gente pegar o montante da folha, então, Sul 200, e comparar com o Sul 080, a gente vai ver que eles são simétricos, ó. Se a gente colocar um aqui, ó, encaixar em cima do outro, ele é o mesmo perfil, ó. Vocês podem ver aqui, ó, aqui onde vai o baguete. A única diferença é essa altura dessa aba aqui até esse canto aqui. E da mesma forma o Sul 081. Se a gente pegar aqui, ó, pedaço do Sul 081 e comparar com o Sul 080, ele também vai ser simétrico aqui, ó. Ele vai ser a mesma coisa, o que dá essa diferença aqui. Então a gente vai ter que medir quanto que dá dessa aba aqui até essa quina aqui, ó, para a gente descobrir o nosso desconto. Porque quando a gente vai montar a folha, ó, ela vai ser montada dessa forma aqui, ó, corte meia esquadria. Então a travessa superior vai ficar aqui, a gente vai ter que fazer a usinagem aqui para encaixar no marco depois, mas o corte vai ser assim. Então essa aba aqui não vai ter, vai vir só até aqui, ó. Então ele não vai, se fosse o comprimento total, ele daria até aqui. A gente vai ter que descontar dessa aba aqui até aqui onde está começando o nosso Sul 080. Tanto trabalhando com o Sul 081 como com o Sul 200. Então, se a gente estiver trabalhando com o Sul 081, a gente vai descontar 14 milímetros aqui, ó, para cortar a travessa superior. E se a gente estiver trabalhando com o Sul 200, que é esse aqui, a gente vai descontar 16 milímetros. Beleza? Então vocês estão vendo como é que é complexo esse negócio, por isso que o pessoal encontra tanta dificuldade em montar a Maxxiar. Mas então, nosso Sul 200, que é o que a gente está usando aqui, junto com o Sul 080, então é 16 milímetros de uma abinha de um lado, mais 16 da outra, então 32 milímetros de desconto para a gente cortar a travessa. Então, do tamanho da travessa inferior, que é essa aqui, 771, que a gente descobriu antes, a gente vai descontar 32. 771 menos 32. Então, vai ficar 739 para a gente cortar o Sul 080. Então, voltando aqui. A gente está trabalhando com Sul 200, Sul 80, Sul 079. Para a gente cortar essa largura aqui inferior, a gente vai descontar 26 milímetros, que é o desconto do braço que eu mostrei para vocês. Então a gente vai pegar a largura do marco, 797, menos os 26, que é a largura aqui do braço, o desconto do braço. Então 771. 771 menos 32, que é a altura daquele perfil da escovinha ali, menos os 32, 739, vai ser o desconto para essa travessa superior aqui da folha. E para a gente cortar o baguete, a gente vai descontar 36 milímetros, menos 36 milímetros, vai dar 703. Então, Sul 102 vai dar 703.
vou mostrar para vocês por que é esses 36 milímetros que a gente descontou aqui. Então, quando a gente monta a janela, os baguetes vão ser montados mais ou menos nessa posição aqui. Então, esse baguete aqui, vocês podem ver, ele não vai vir até o final do perfil. A gente descobriu lá, vocês podem olhar lá na medida, 739 o comprimento desse SU 0,80 aqui. Então, ele 739 até no canto do corte meia esquadria aqui. E o baguete ele vai vir só até aqui, ó, só nessa ponta. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que descontar essa largura aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro. Se a gente medir aqui com a trena ou com o paquímetro, vai dar 18 milímetros. Então, vocês podem ver aí 18 milímetros dá essa largura desse perfil. Então, vocês podem ver 36 milímetros, 18 de um lado mais 18 do outro, 18 mais 18, 36 milímetros, menos 739, então 703 milímetros esse baguete. E o baguete do fecho, quanto que vai ser? Aí você vai pegar o fecho, só mede, coloca as tampinhas no seu fecho, provavelmente vai dar 55 milímetros, então menos 55 milímetros, que é o tamanho do fecho, e essa medida aqui então divide por 2, que vai ser um pedaço do lado de cá do fecho e outro do lado de cá. Então vai ser 2 pedaços com 324. Então vou apagar aqui esse desenho para a gente continuar a nossa anotação aqui, que está ficando pequeno o quadro. Então vamos colocar aqui um pedaço com 703 e 2 pedaços com 324, que é os 2 baguetes inferiores. E o nosso baguete da altura, vou colocar aqui SU 104, mas se você não tiver o SU 104, que é aquele arredondado, você pode estar usando o SU 102, o mesmo baguete das larguras. Como é que a gente vai descobrir o desconto desse baguete aqui? Vamos começar aqui pela nossa folha, a altura. Nosso SU 200 aqui da altura, 572. A gente descontou dessa altura aqui o desconto da folha, que é 26 milímetros. Então, a gente vai fazer primeiramente na serra, a gente vai cortar ele, o corte meia esquadria assim, vai ficar inteiro. Aí depois a gente vai tirar aquela outra abinha aqui. Então, depois a gente deixa reto, que nem esse perfil que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a hora que a gente for medir. Mas para a gente considerar a altura do baguete, a gente tem que considerar esse corte inteiro aqui. Então, a gente vai pegar essa medida aqui, 572, e esse corte inteiro se refere como se fosse um outro SU 200 vir para cá e outro SU 200 vir para cá. Por isso que a gente considera inteiro. Então, a gente vai pegar e descontar 2 vezes a altura do SU 200, que é como se ele fosse inteiro aqui. Então vamos lá, vou mostrar para vocês quanto que dá o SU 200. Então esse é o perfil que eu falei para vocês que a gente tem que fazer o corte nessa ponta aqui, ó. Vocês estão vendo esse corte aqui. Ao lado de cá teria que ser o corte meia esquadria, mas é ao lado de cá que eu quero mostrar para vocês. Então a gente faz esse corte aqui para dar encaixe no SU 0,80, que é a travessa superior, para ele ficar parelho aqui. Mas quando a gente corta essa peça, a gente considera o tamanho dela inteira, como se ela fosse dessa forma aqui. Então é essa aba aqui que a gente tira, como a gente já explicou, mas para a gente dar o desconto a gente vai ter que considerar como se fosse 2 larguras dessa daqui, ó. Estão entendendo? Então a gente tem que considerar 2 vezes essa largura aqui. Se a gente medir aqui, ó, vai dar 46 milímetros. A largura do SU 200, então. Então ela dá 46 milímetros. Então vou apagar aqui. Então é 46 milímetros de cima e 46 de baixo. Então vamos colocar aqui 46 vezes 2.
92 milímetros. A gente vai cortar, dar o desconto de 91 milímetros, que ela vai ficar um pouquinho maior o baguete, e se você precisar, depois você dá uma ajustada. As primeiras peças, então, você faz com 91 milímetros de desconto, e depois, conforme você for montando, você vai vendo, tem que tirar um pouquinho mais, que toda vez eu estou tendo que ir lá ajustar novamente o baguete. Aí você vai lá e ajusta essa medida para 92, 93, conforme o tamanho dos perfis que você esteja usando aí. Mas vamos trabalhar com 91 milímetros, que é uma folga boa para você conseguir cortar do tamanho correto, para não ter dar perca de material, não ter problema. Então a gente vai colocar SU 104, vai pegar 572 menos 91. 481. Então, 481 vão ser os nossos baguetes da altura. O baguete da largura também, se você quiser deixar um pouquinho maior que o baguete, provavelmente você vai ter que dar uma ajustada depois na hora da montagem. Porque se você deixar um pouquinho mais aberto o corte meio esquadria aqui, deixar uma frestinha, ou se a serra tiver um pouquinho fora o ângulo, ou você bater muito, ela dá uma amassada, vai dar aí umas divergências, é hora de você baguetear. Então o baguete é interessante você sempre deixar uma tolerância para você não perder a peça, que depois se está um pouquinho maior tem remédio, você só vai lá e desbasta ele novamente. Beleza? Descontos seriam esses. Então vocês viram que dá bastante diferença aqui conforme o perfil que você usa. Se você usa SU 200 é um desconto, se você usa SU 81 é outro desconto, você usa SU 080 é um. Aqui a gente nem falou dos descontos com o SU 082, que é aquele parafusado, seria outro desconto através superior. Então é bastante coisa aí que vocês têm que estar atentos. A gente vai montar primeiro. Você vai aprender a montar nessa configuração aqui, pegar bem o jeito, depois a gente parte para outros para ficar mais fácil esse aprendizado. Depois que você souber bem certinho essa aqui, vai ficar mais fácil para você evoluir e montando os outros sistemas. Então seriam esses descontos, você tem que observar o seu bracinho. Aqui eu coloquei que o desconto do meu braço com o meu SU 200 é 26, mas você vai ter que fazer aquela medida ali para descobrir quanto que é o da sua. O seu braço de articulação, eu trabalhei, como eu disse, em alguns lugares era 23 milímetros o desconto, dava certinho. Outras janelas já fiz com 28 e não deu, foi pouco, teria que ter dado mais. Então, conforme o acessório aí que você está usando e conforme o perfil também, beleza? Qualquer dúvida, volta um vídeo, assiste de novo. Eu sei que é um pouquinho complicado no começo, mas com o tempo vocês vão pegando o jeito aí, beleza?